Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, a primeira sexta-feira de 2026. Eu sou o irmão Vitor e hoje eu vou compartilhar mais uma vez uma palavra com você. Eu quero primeiramente lhe convidar a tomar o seu lugar. Entramos em 2026 com um novo tema, um novo direcionamento, e esse direcionamento serve para a noiva. Em 2025 nós vivemos o ano da preparação da noiva, a noiva que estava ali sendo preparada para o noivo, para um grande evento, um casamento, as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que são chamados bodas do Cordeiro. E o noivo, ele prepara a sua própria noiva para ele mesmo. E nesse ano de 2026 nós vamos viver a trajetória quântica da noiva. Aleluia, que expectativa, que temas difíceis, né? Você pode estar pensando, mas na verdade isso revela somente a profundidade da palavra constituída em cada um de nós. E eu sempre me alegro muito com esse tema, porque esse tema me leva a pegar o dicionário, a estudar, a pesquisar e a entender. Mas a coisa mais importante é você estar no seu espírito. É você se conectar com o seu espírito, é você se esvaziar de si mesmo. Se esvazie. O nosso exemplo que encontra em Filipenses, Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, em Cristo Jesus. Ele esquece das coisas, então, que nós venhamos esquecer verdadeiramente das coisas que para trás ficam e alinhar e ter um alvo, ter um objetivo, um propósito em nossas vidas. Nós devemos continuar, prosseguir com aquilo que nós já conquistamos. O que nós conquistamos em 2025? Nós conquistamos umas vestes, nós fomos preparados. Essas vestes brancas simbolizam o atos de justiça dos santos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje é sexta-feira e toda sexta-feira eu estou aqui com a maior alegria compartilhando uma palavra de realidade, uma palavra cheia de energia, uma palavra que vai te capacitar a te dar frutos inéditos. Sim, você vai dar frutos inéditos. Você foi chamado pelo Senhor para ser produtivo, para gerar testemunhos ao Senhor. O Senhor, ele se importa só com uma coisa, que é o seu resultado. O Senhor não está se importando se você tem o carro do ano, se você tem uma casa no condomínio. O Senhor não está preocupado com a sua conta bancária, Ele está preocupado se você está andando no seu caminho, se você está andando na sua lei, na sua Torá. Aleluia! Eu me alegro muito com o livro de Salmos, que nos ensina que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos retos do Senhor e que anda na sua lei, na sua Torá. O Senhor, Ele nos chama para andarmos na sua lei, andarmos conforme a sua palavra. A palavra do Senhor é o nosso direcionamento. Constantemente a palavra é que nos direciona. Não andamos pelaquilo que vemos, mas sim pelaquilo que cremos. E isso é um grande exercício para mim desde 2020, desde quando eu comecei a me relacionar com Betão e assim me aproximando cada vez mais da palavra, recebendo muitas palavras que foram semeadas na minha vida e que hoje eu tenho um orgulho de colher um pouco desse fruto. E esses frutos são muito valiosos, são como uma coroa
são como os diademas na coroa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira da realidade energética, capacitação de frutos inédito. Sair debaixo da figueira para a realidade de coisas maiores na energia do verbo. Uau! Vamos saborear dessa palavra junto, desse tema que eu já li mais de 10 vezes, e o que me chama a atenção aqui é que o Senhor, Ele quer nos capacitar. Ele quer nos capacitar para que nós demos frutos inéditos. O Senhor quer que nós entregamos, como eu vim falando, resultados novos, testemunhos novos. Então, cada ambiente, cada situação, o Senhor, Ele está esperando de nós um posicionamento, uma reação. Você está reagindo na sua alma, você está reagindo no seu espírito, você não está reagindo. O que você está fazendo? Você está comendo da palavra, você está bebendo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse primeiro trimestre, os fundamentos quânticos da identidade da noiva nos escritos de João. Nós vamos mergulhar no livro de João, e eu amo o livro de João. O livro de João é um livro que fala muito da vida, e é realmente um livro encantador. Para mim, o livro de João é um livro que fala da vida, desde João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, que maravilha! No princípio era o verbo. Podemos mudar a palavra verbo para a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Jesus é essa palavra. Esse livro de João vai falar de vida. Começa falando da palavra e termina falando lá em João, que é um versículo também maravilhoso, 22, que fala que ele, depois de ter ressuscitado, Jesus lhe disse-lhes, aleluia, vamos abrir aqui junto. Jesus disse: receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Receba o Espírito Santo. Então, o livro de João começa falando sobre a palavra e termina falando sobre o Espírito. Abra sua Bíblia junto comigo em João 20:22. E havendo dito isso, soprou-lhe neles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Soprou neles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Nós precisamos receber esse sopro a cada dia, a cada manhã. Nós precisamos dessa palavra que é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Aleluia. Essa palavra, ela não volta vazia. Jesus, Ele é essa palavra. E João vai falar que Ele é o pão da vida, vai falar que Ele é a água da vida, e nós temos que comer e beber do Senhor a cada momento. E eu desafio você, meu irmão, a começar o seu ano estabelecendo algo. Aleluia. Estabeleça um propósito. Estabeleça um propósito para a sua vida. Aleluia. Estabeleça um caminho celestial. Existe um caminho celestial entre a terra e os céus. Aleluia. E esse caminho está ligado à vontade de Deus, porque a vontade dele venha a ser feita assim a tua vontade, assim como é na terra, seja feita também, assim como é no céu, seja feita na terra. A vontade do Senhor está ligado à vida do cristão. Estabeleça isso na sua vida. Uma consagração. Em 2026, estabeleça o caminho celestial na sua vida, entre os céus e a terra. Cristo é esse caminho, aleluia. Ele é essa ponte, porque lá em João 14, amém? Em João 14, nós estamos falando do livro de João. Então, em João 14, ele vai falar, aleluia, vamos abrir lá junto. Jesus é o caminho, a realidade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, Ele é essa ponte de conexão entre céus e terra. Aleluia! E essa é uma dinâmica muito legal. Céus e terra, porque os céus servem à terra, a terra serve ao homem e o homem serve a Deus. Nós servimos ao Senhor. Nós somos servo, povo escolhido do Senhor. E é nele que nós nos refugiamos, é nele que é lá onde nós nos escondemos. Nós estamos escondidos no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo, Ele é a nossa vida. Amém? Cristo é a nossa vida. O livro de João vai falar de vida. E eu provo isso para vocês. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também manifestareis com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é vida. Cristo é vida para mim, Cristo é vida para você. E essa palavra, esse verbo, aleluia, esse verbo, aqui está falando verbo, energia do verbo. Energia do verbo. Essa energia, ela está na palavra. Essa energia está na palavra. Tudo é energia, tudo está na palavra. E essa energia, através do verbo, através da nossa boca, nós declaramos aquilo que nós vamos viver. Nós declaramos que nós pertencemos a esse Senhor. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez aqui o tema de sexta-feira, que fala a realidade energética, capacitação dos frutos inéditos, sair debaixo da figueira para a realidade. Nós devemos sair debaixo da figueira, devemos nos mover, não fique em um só lugar, não fique olhando só para uma direção, para os ambientes, para as situações, mas olhe firmemente para a palavra, olhe para o verbo. Aleluia! Glória a Deus! O verbo que se fez carne, aleluia! Nossa, me lembrei agora de um versículo maravilhoso. O verbo que se fez carne, aleluia! E armou o tabernáculo entre os homens, glória a Deus! E vimos a sua glória, a glória como o unigênito de Deus, aleluia! Se eu não me engano, é 14, João 14 fala isso. O João vai falar disso também, que o verbo se fez carne, Cristo se fez carne. Cristo, ele diminuiu, ele virou um homem, ele se esvaziou, tomou forma de homem, aleluia, viveu uma vida aqui, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida sem pecado. Ele se sacrificou e quando ele morreu, ele subiu aos céus, depois ele voltou e ele soprou o Espírito. Ele soprou o Espírito em nós. Receba o Espírito Santo. Receba essa palavra que é Espírito e que é vida. Aleluia. Receba essa energia. Receba essa capacitação. Gere frutos para o Senhor. Nós somos tirados da figueira bravos, nós fomos injertados nessa árvore, nós fomos injertados nessa árvore que é Cristo Jesus. E nós temos que dar frutos. Aquele que está ligado nele, esse dará muito frutos. E sem ele, nada podemos fazer. Nós não podemos fazer nada. A nossa dependência é totalmente do Senhor. É Ele que nos capacita. É Ele que nos arranca, nos enxerta, é Ele que vai nos colher os nossos frutos e nós precisamos de amadurecer. E quando eu falo de amadurecer, uma das marcas de um filho maduro é fazer a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade de Deus não busca mais somente os seus desejos egoístas, mas ele busca fazer a vontade de Deus. A sua vontade está subjugada do Senhor.
está subjugada. Esse é um grande segredo. A sua vontade está subjugada. Que seja feita a sua vontade. Aleluia. Esse é um grande segredo dos crentes maduros e é um grande desafio ao mesmo tempo, né? Buscar fazer a vontade de Deus, mas que isso venha a ser o nosso viver normal na nossa trajetória. Cada um de nós temos uma trajetória. Quando eu ouço essa palavra trajetória, eu sempre me lembro do povo de Deus saindo do Egito, que simboliza o mundo, né? O mundo pelo qual as pessoas hoje em dia são escravizados pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas emoções, pelos seus cartão de crédito. As pessoas são escravizadas pelo mundo. Faraó simboliza o inimigo das nossas almas que escraviza essas pessoas. Essas pessoas, esse povo saiu do deserto, passou ali pelas águas, eles foram batizados. Depois existe toda uma rota até ir à Terra Prometida. Essa é a nossa trajetória. A Bíblia conta a nossa história. Essa é a nossa trajetória. E nessa trajetória, o Senhor nos capacita. E qual é o plano do Senhor? O plano do Senhor é se dispensar para dentro de nós, é fazer morada em nós. Ele quer fazer morada, Ele quer crescer, Ele quer que nós nos desenvolvemos até chegar à plenitude, à estatura do varão perfeito. Aleluia, que palavra pesada, né? Ser perfeito. Quando nós lemos o livro de Mateus, existe ali um mandamento, né? Existe uma palavra para nós que fala: sede perfeito, assim como Deus é perfeito. Nossa, como é que você pode ser perfeito como Deus é perfeito? Nos separando, nos consagrando ao Senhor. E é isso que eu convido você, que você venha neste ano de 2026, que você venha escolher o caminho, escolher novos caminhos, escolher consagrar o seu caminho ao Senhor. Consagre aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Nós devemos consagrar tudo, né? Antes de tomar decisões, casa, projetos, tudo está nas mãos do Senhor. Até porque o homem, ele pode fazer planos, né? O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. A resposta vem do Senhor. O Senhor é Ele que sonda os nossos corações. E há muitos caminhos que aos olhos do homem parecem ser retos, mas no final é o caminho que leva à morte. Mas aqui, na palavra de João, existe o caminho, a realidade para a vida. E é esse caminho que me foi apresentado, e é esse caminho que eu estou apresentando para você, que vai ficar aqui nesse canal, no canal da Igreja em Vinhedo. Nós somos igrejas aqui em Valinhos. Nós desfrutamos a cada mês, a cada semana, de uma palavra viva e eficaz que nos dá direcionamento, que numa palavra no qual nos apoiamos, que é fundamentos para nós, que é fundamental, tem sido fundamental, tem feito toda a diferença em nossas vidas, porque nós temos guardadas elas no nosso coração. Nós temos buscado a praticar essa palavra, a viver essa palavra, não somente, né, compartilhar, mas realmente tomar ela como vida, porque o Espírito, a palavra é Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica. As palavras, né, as carnes de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Essa palavra, ela te limpa. O Senhor, Ele quer te limpar com essa palavra. Vós sois limpos pela minha palavra. Que a cada dia nós venhamos
nos alimentar dessa palavra, desse banquete espiritual difícil às vezes de compreender pela profundidade, mas nos voltando para o nosso espírito, nós somos um com o Senhor. E, né, ligando o nosso espírito, o Senhor, ele vai ministrando o nosso coração, vai nos ministrando, vai abrindo os nossos olhos. O Senhor, ele abre os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos tomar posse dessa palavra, porque realmente tudo é possível para aquele que para aquele que crê. E eu creio que essa palavra ela pode mudar a sua vida como tem mudado a minha vida, né? Então, existe muitas possibilidades, começa pelos nossos pensamentos. Assim como o homem se enxerga, assim ele é. Então, que você possa se enxergar transformado através dessa palavra que é espírito e é vida. Amém. Eu vou ficando por aqui. Você que sentiu, que você que quer compartilhar, quer dizer, ofertar na casa do Senhor, oferte na casa do Senhor, seja fiel e o Senhor vai te recompensar. Amém. Pai, Senhor Jesus, aqui estou, Senhor, trazendo, Pai, este momento, Pai, de oração para nós estarmos em comunhão contigo, meu Pai, que é tão bom estar na tua presença, meu Pai querido. Hoje eu quero estar aqui agradecendo imensamente, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela alegria que o Senhor tem nos dado, Pai, de trazer esta palavra de estarmos juntos, Senhor Jesus. Senhor, coloca sobre nós o teu amor, a tua alegria, Senhor Jesus, manifesta a tua presença, meu Pai, em nome de Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, receber de ti as graças, a bênção sem medida, Senhor Jesus. Tu és, Senhor Jesus, aquele que diz, ó Senhor, que devemos pedir com alegria, pedir, Senhor Jesus, as coisas que vêm do alto, meu Pai. Tu és maravilhoso, tu és aquele Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, ó Senhor Jesus. Tu és aquele que cumpre as promessas, aquele que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu Pai. Como é bom estar na tua presença, Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essas bênçãos, esses livramentos visíveis e invisíveis, Senhor Jesus. Coloque sobre nós essas graças, Senhor Jesus, dos livramentos, meu Pai. Senhor, livra, Senhor Jesus, daquilo que é mortal, meu Pai do céu. Dai-nos a direção, Senhor Jesus, da tua palavra, de como seguir a tua palavra, Senhor Jesus. Pai querido, tu tens a chave que fecha, a chave que abre, Senhor Jesus. Portas, Senhor Jesus, invisíveis, portas visíveis, Senhor. Abre nossas vidas, Senhor. Abre nossa direção, abre nosso ser. Senhor, coloca sobre nós, meu Pai, aquilo que é bom, perfeito e agradável, Senhor Jesus. Senhor, resplandece o teu amor. Eu te agradeço, Senhor, imensamente, ó Senhor Jesus, por aquilo que tu tens feito, Senhor Jesus, inclusive até nos animaizinhos, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela cura, Senhor Jesus. Ó Deus amado, Senhor, coloca sobre nós o teu perdão, a tua paz, Senhor Jesus. Pai querido, Pai de amor, como é bom estar na tua presença, Senhor Deus do céu, te louvando, te agradecendo, Senhor. Cuida, Senhor, de nossa igreja, Senhor. Traz, Senhor, a existência, Senhor, dos equipamentos, das coisas, tudo, Senhor. Protege, Senhor Jesus, cada parte, Pai, cada detalhe da sua transmissão, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, abençoa, Senhor Deus do céu. Todos nós que estamos aqui na tua casa, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre nós, nos dando, Pai, a direção, meu Pai, porque é tão bom que eu te agradecer imensamente. E agradeço, Pai, imensamente, porque Tu és, Senhor Jesus, aquele que realmente cuida de nós, Senhor Deus. Deus, como é bom esses tempos que vivemos, Senhor, que nós sabemos que podemos sentir a Tua presença, estar juntos, Senhor, que Tu estás conosco, Senhor. Ó Deus amado, Senhor, nos dando vitória, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor, conhecimento, fortaleza, Senhor. Senhor, vem e renova o nosso espírito, renova nossas vidas, conforme está em Isaías 11, meu Pai. Pai, Senhor Jesus, quero te agradecer também, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que revela, Senhor, aquilo que está para acontecer. Nos protege, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração aberto, um coração benigno, um coração, Senhor, desperto
aberto para o amor, para a vida, Senhor Deus. Deus amado, Pai querido, Pai do céu todo-poderoso, permanece, Senhor Jesus, em nosso ser, Senhor, nos dando, Pai, a paz que vem de Ti, meu Pai. O mundo não conhece essa paz, Senhor Jesus, que a paz que vem de Ti é a paz infinita, a paz que dá a diferença entre o que serve e o que não serve, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, imensamente pela saúde, pelas coisas que o Senhor tem trazido ao nosso coração, meu Pai. Senhor, coloca sobre nós a obediência, Senhor Jesus, para entender a tua direção, Senhor. Quando o Senhor fala, vai, faz isso, a gente sente aquele impulso do teu Espírito, Senhor, aquela verdade absoluta que sabemos que é verdadeira, e ali a gente vai fazendo as coisas, Senhor Jesus, e nós vamos sentindo a tua direção. Por isso que cada um sinta, Senhor, essa sua direção, essa sua, Senhor Jesus, força, Senhor, a direção que vem de Ti, meu Pai. Em Teu santo nome, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço imensamente porque Tu és a alegria do meu ser, a respiração, o ar que eu respiro. E que todos sintam, Pai, que o ar que respira vem de Ti, meu Pai. Como é bom eu dormir, deitar, acordar, meu Pai. Te agradeço imensamente, meu Pai, pela essa disposição que o Senhor nos dá, meu Pai. Dai-nos a sua disposição, Pai, a disposição do trabalho, a disposição de viver, Senhor. Senhor Deus do céu, te agradeço, meu Pai. Ó, Senhor, imensamente, Senhor Jesus, pela nossa igreja, pelo nosso bispo, pelos nossos oficiais, Senhor Jesus. Coloca sobre a vida, Pai do céu, das pessoas que estão na frente, o Leandro, os meninos todos que estão, os pastores, Senhor Deus do céu, as pessoas que estão ainda te servindo, Pai. Nós não temos cargo, nós temos a missão que vem de Ti, o amor, a paz. Nós temos a Tua direção, Senhor. Nós somos pessoas, Senhor Deus do céu, que estamos à Tua disposição, seguindo o Teu chamado. Nos abre portas, Senhor. Diz para nós, Senhor, como temos que fazer para ajudar vidas, Senhor, edificar vidas, Senhor. Edifica, Senhor Jesus, nosso ser, nos orientando, Pai. Ó, Senhor Jesus, eu clamo para aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem, que nós possamos ser palavras, Senhor, que elas possam nos ouvir e sentir amadas e queridas, meu Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo amor, pela paz, por esse amor que o Senhor coloca sobre nós sem medida, meu Pai. Senhor Deus, tu dás, Senhor Jesus, ó Deus do céu. Senhor, tu dás tudo que nós temos, tu tem tudo, Senhor Jesus, preparado para nós. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, meu Pai. Coloca a tua unção de amor, de paz, meu Pai. Multiplica a unção sobre nossas vidas, a tua paz, o teu amor, o teu conhecimento, Senhor. Que possamos levar nossa palavra, ó Senhor Jesus, aqueles que não podem, Senhor, ter acesso a Ti, meu Pai. Senhor, visita as pessoas que estão acamadas, meu Pai, cuida delas, dá-lhe, Senhor Jesus, o alívio das dores, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, com tantas pessoas, que elas se sintam amadas, meu Pai, por as pessoas que cuidam delas, Senhor. Cuida das pessoas que cuidam, dos seus familiares, das pessoas, dos profissionais que ali estão, que elas se sintam amadas e queridas, meu Pai, por essas pessoas, Senhor. Eu te peço também, Senhor, como sempre, Pai, porque eu acho maravilhoso, ó, a tua vida em todo ser, meu Pai, nos animaizinhos que estão doentes também, coloca, Pai, a tranquilidade dos seus tutores, Senhor. Cuida, Senhor Jesus, dá saúde, Senhor. Eles alegram as casas, Senhor Jesus. Cuida, Senhor. Dá, Senhor Jesus, que a prioridade seja o teu amor, Senhor. Que a prioridade seja, Senhor Jesus, a tua paz, a tua experiência contigo. É muito grande, Senhor, que tu nos dê, Senhor, essa prioridade de estarmos sempre contigo, meu Pai. Que o Senhor seja. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu.
feridas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória.
te diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era e há de vir nos conhece pelo